primeiro lugar, descubra o que é essa pergunta significativa. Não se mova na periferia. Venha para o centro. Na periferia, podem existir muitos pontos a serem questionados, mas no centro existe apenas um ponto. Quando você se movimenta na periferia, está caminhando no círculo, uma pergunta o conduz a outra que por sua vez o conduz a outra e assim por diante ad infinitum. Mas, no centro, há apenas uma pergunta. E esta pergunta pode ser respondida até mesmo sem uma resposta. Se você tiver apenas uma pergunta, o mestre olhará para você e a pergunta estará respondida. O mestre tocará em você e a pergunta estará respondida. Porque quando você tem apenas uma direção, você está alerta. Sua chama está tão luminosa, sua mente tão clara, não repleta de nuvens, não com milhões de nuvens. Apenas com o sol você está tão límpido. Tudo está tão vívido. Claro, chamejante que apenas um olhar pode ser a resposta. Apenas um toque já é o suficiente. Mas se você estiver repleto de perguntas, mesmo que o mestre o martele com respostas, de nada adiantará. A mente é a escuridão da alma, é a noite da alma. Mas você acredita nessa sua mente que não lhe dá nada a não ser promessas. Ela lhe dá promessas, ela é maravilhosa nisto em dar promessas. Certa vez, Mullah Nasrudin chegou muito tarde em sua casa. Bateu na porta e sua mulher lhe perguntou, Nasrudin, que horas são? Prosaicamente, Nasrudin disse, ainda é cedo. Apenas 11h15. Sua mulher disse, não minta para mim. Eu estou olhando justamente para o relógio. Não são 11h15, são 13h15. A noite já se acabou. Nasrudin respondeu, espera aí. Você acredita mais nesse despertador estragado de 20 rúpias do que no seu amado marido? Que droga de casamento é este? Que tipo de mulher você é? Você sempre acredita nessa mente estragada de 20 rúpias que adquiriu numa velha loja de mentes usadas. E ela nem mesmo é sua. Esteve em muitas mãos, milhões de vezes. O que é novo em sua mente? Tudo nela é velho, usado. O que é novo em sua mente? O que ela tem de original? Tudo nela é emprestado. Quando um homem compra um carro usado, velho, antes fica pensando milhões de vezes se deve adquiri-lo ou não. Mas você nunca pensa sobre o fato de que a sua mente já foi usada por muitos, de que todos os seus pensamentos são emprestados, velhos, tolos. Muitos o jogaram fora. Entretanto, você continua acreditando na mente porque ela aprendeu um truque, o truque das promessas. Ela vai prometendo, eu lhe darei tudo. Você precisa de Deus? Eu lhe darei Deus, basta você esperar. Faça isto e aquilo. Esforce-se, espere, reze e eu darei a você. Mas sempre há dia, amanhã acontecerá. E o amanhã nunca vem, o amanhã não pode vir, tudo que vem é sempre hoje. E tudo que a mente faz é transferir todas as coisas para amanhã. Ela lhe promete no futuro, se é o céu, se é Deus ou o Nirvana, o que você quer. Ela sempre lhe promete no futuro. A meditação, o Zen, nunca lhe promete nada. Ela simplesmente lhe dá aqui e agora. A mente sempre adia. Ela diz, acontecerá. Acontecerá gradualmente, pouco a pouco, não tenha pressa, nada pode lhe ser dado agora. É necessário tempo, o caminho é longo. Muito tem de ser feito, e a menos que você o faça, como chegará? A mente sempre separa os meios dos fins. Na realidade, não há nenhuma separação, cada passo é a meta, cada momento é nirvana. O presente é tudo que existe, o futuro é o que há de mais ilusório. É uma criação da mente. Mas você acredita na mente e ela é realmente maravilhosa, ela nem mesmo o desencoraja. Eu ouvi contar o seguinte: um homem adquiriu um carro velho usado. Após 2 semanas voltou à mesma loja onde havia comprado o carro e perguntou ao vendedor: você é o mesmo sujeito que me vendeu este carro? O homem disse sim, um pouco apreensivo, meio amedrontado, porque sabia que tipo de carro havia vendido. O comprador falou: então conte-me novamente as mesmas coisas que me contou antes de me vender este carro. Eu estou tão desanimado, me dê um pouco de coragem, e eu virei de vez em quando apenas para ser encorajado. Você não fica nem mesmo desencorajado sobre a mente. Você continua ouvindo-a. A mente é a escuridão.
A parte escura de seu ser, onde nenhuma luz entra, ela é a noite. Assim isto está certo. Uma noite, Tokuzan veio até Ryutan. Ele fez muitas perguntas. O professor disse. Ele não respondeu nenhuma única questão. Ele simplesmente ouviu as perguntas. E o professor disse, já é tarde da noite. Por que você não se retira? Para muitas perguntas, essa é a única resposta possível. Por que você não se retira? Você é a pergunta, você é o criador da questão, você é o ego, a mente, você é a doença. Por que você não se retira? Muitas perguntas foram feitas, apenas uma resposta foi dada, e mesmo essa não pode ser compreendida. Esse é o livro Nem Água Nem Lua, do Osho. Ele é muito interessante, eu estou lendo ele há alguns dias aí também. Então, para quem tem interesse em ler umas histórias do Zen Budismo, algumas histórias aí, ele traz uns insights muito legais sobre tudo aí que é a calma da mente, como é buscar essa paz e positividade da mente. Então, ele sempre fala, retire-se da mente, só assim você poderá ser acordado. E o discípulo estendeu, certo, está muito escuro lá fora, preciso ir dormir agora, devo me retirar. É assim que a verdade é dada pelo mestre e distorcida pela mente do discípulo. Às vezes a gente fala uma coisa de uma forma conotativa e as pessoas entendem ao pé da letra, e aí elas nunca vão alcançar essa realidade espiritual. Então esse livro ele é muito legal, e aí tem uma parte que eu estava falando. É por isso que Mahavir disse que nem mesmo o amor pode entrar aí. Você está totalmente só. Mahavir usou uma palavra para a liberação final. Para a salvação final, essa palavra é Kaivalya. Kaivalya significa solidão total. Em seu mais íntimo ser, você é totalmente só, ninguém pode entrar aí. Nem mesmo um mestre pode entrar aí. Se alguém puder entrar, então esse ponto ainda está do lado de fora, não é o âmago mais interno do seu ser. Boa noite, no amigo. No centro de um círculo pode haver apenas um ponto, não dois. Evangelho Se existirem dois, ainda não é o centro. Boa noite, Andréia. Então ainda existe uma pequena periferia ao redor dele. Esperando vocês entrar aí lendo Você o livro. está só no ponto mais profundo do seu ser. O mestre pode auxiliá-lo a tornar-se alerta para este fato. E uma vez que você o conheça, toda doença interior desaparecerá. Quando você aceitar sua total solidão, você será liberado. Não haverá nenhum apego, o amor poderá fluir. Na realidade, apenas nesse momento o amor pode fluir. Porque então o amor não é uma dependência, você não é dependente do outro. Quando você depende de outra pessoa, ao mesmo tempo se sente contra ela porque tudo que o torna dependente é seu inimigo, não pode ser seu amigo. Assim, os amantes continuamente brigam porque o amante é o inimigo, o amado é o inimigo. Bom que você entrou. Você torna-se dependente, não pode viver sem ele ou sem ela. Minha amiga. Sua liberdade é destruída, e qualquer amor que destrói a liberdade mais cedo ou mais tarde transforma-se em ódio. Apenas o amor que lhe dá liberdade nunca se transforma em ódio, é eterno. Sim, parei no Felipe 19. Seja bem-vinda aí agora. Até que você me segue, minha amiga. Do tempo. Então eu vou começar aqui, né? Eu estava lendo aqui o livro Nem Água Nem Lua, do Osho, que vocês leiam também, porque é um livro que fala muito do que eu estava falando na última live, dessa diferença do amor pro apego. E por isso que Jesus fala, ame o próximo, porque não é para você se apegar a nada nem a ninguém. Então as pessoas criam muito apego e esse é o problema. Então você sempre tem que amar o próximo. Então dar o seu amor para a próxima pessoa que você vai ajudar, que vai aparecer na sua vida ali caída, para que você dê uma palavra de luz, que você traga a unção de Deus para essa pessoa. E aí você tem que sempre ser um transeunte e sempre trazer. Por isso que até teve nessa parte do livro, numa outra parte do livro que eu estava vendo, Jesus fala para você odiar seu pai e sua mãe. E é muito incompreendido isso. Ele fala para as pessoas, se você não odiar seu pai e sua mãe, você não pode me seguir. Quando a mãe dele vai lá e fala para os discípulos, tá cheio que eu não estou conseguindo, ele fala, meu pai, minha mãe, meus irmãos são esses que estão aqui, que fazem a vontade do meu pai. E isso para as pessoas é muito difícil de entender, esse desapego. Porque Jesus não era apegado a nada e não quer que nós sejamos apegados a não ser a Ele. Porque Ele é a gnose, Ele é o caminho, Ele é a luz. Então você só tem que se apegar a Jesus e ser como Ele e amar como Ele.
Não que você tem que sair por aí tratando as pessoas más, mas se você ama só quem te faz bem, que lucro você tem? Então você tem que buscar amar aquelas pessoas que não te fizeram nada, que você não conhece, que aparecem, que Deus coloca na sua vida. E se Deus coloca alguém na sua vida, é porque ela precisa de você. Seja para você aprender uma lição, seja para você ensinar a pessoa, seja só para estar ali um momento, para ter um momento de paz, e mesmo calados os dois vão ter paz, mas é esse conceito que você tem que ser um iluminador. Jesus, a maior parte das melhores palavras que tem na Bíblia era quando ele encontrava uma mulher ali sozinha, aquela mulher no poço, quando ele encontrou Maria Madalena, quando ele encontra Maria, Marta, e ele fala: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nesse monte, no outro. Fala para ela: se você me pedir, eu te darei a água da vida. Então, muitas coisas que ele não disse nem para os discípulos, ele fala ali para uma pessoa só. Às vezes para um pecador, para um publicano, para alguém, e ele traz isso. Então, as melhores partes da sua vida, às vezes, vai estar com um desconhecido, com uma pessoa que você encontrou no elevador e a pessoa está chorando ali. Quantas vezes, quando eu ia na igreja, era novo, eu tinha uns 15 anos, aí eu olhava assim do lado, tinha alguém ali chorando, precisando de uma palavra, sei lá, chorando, e eu ia lá conversar: você tá bem, tá, orar. Quando eu vi, eu já estava expulsando demônio da pessoa, curando. Na escola, às vezes, eu via alguém de cabeça baixa ali no ensino médio e orava ali pela pessoa e curava e ajudava. E sempre foram os melhores momentos, assim, quando ninguém tá olhando e sem querer que as pessoas vejam, porque normalmente é fácil as pessoas fazerem as coisas para os outros verem, e aí isso daí não tem a unção de Deus. Então sempre é aquilo que está oculto. Tudo que as pessoas fazem para os outros verem, que estão ali fazendo caridade, alguma coisa para os outros verem, isso não é amor. E aí esse livro ele traz muito bem essa diferença do amor e o apego. Depois eu vou postar mais uma parte sobre isso, mas hoje vamos ler o Evangelho de Filipe para continuar a leitura da Bíblia Gnóstica Proibida, que é o meu livro, e esse é o livro mais incrível do mundo, entendeu? Esse Evangelho de Filipe ele foi encontrado em 1945 no Egito. Filipe era um discípulo de Jesus, depois vocês podem ver aí na Bíblia, tem algumas citações dele, e Filipe era um cara que se teletransportava ali. Então a igreja da Etiópia hoje existe por causa dele, porque ele o Espírito Santo teletransportou ele para pregar ali para um eunuco da Etíope, e esse eunuco foi e levou o evangelho lá para a Etiópia e tal. Então, e esse livro ele não é como os evangelhos normais, ele não fala, não é Jesus falando, é Filipe trazendo vários insights aí sobre tudo que Jesus ensinou, e são coisas incríveis que eu preciso explicar. E o Espírito Santo explica para vocês, porque é muito difícil de entender. Nem tudo eu entendo também. Eu entendo quase tudo do meu jeito, né? Os estudiosos vão falar que eu não entendo nada, porque eu não estudei como eles, mas eu estudo com o Pai. Era o 19, né, amiga? Que eu abri aqui a biblioteca de Nag Hammadi e acabei nem abrindo o meu, que o meu tem uma... Gente, meus livros são os melhores. Tem a letra menorzinha. Aqui. Vamos para o 19. O 18. O Senhor disse a seus discípulos: entrai na casa do Pai, mas não tomeis nem leveis nada da casa do Pai. Entendeu? Aqui a casa do Pai não é a igreja, nem o templo de Salomão lá. Tá? Aqui é o seu corpo, a sua mente. Jesus é um nome secreto. Cristo é um nome público. Por isso Jesus não existe em língua alguma. Apenas seu nome é Jesus, como geralmente é chamado. Lembra sempre que esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. Cristo, todavia, pelo que diz respeito ao seu nome em siríaco, é Messias, do mesmo modo que em grego e em outras línguas, com as necessárias adequações. O Nazareno é o nome que está manifesto no oculto. Cristo encerra tudo em si mesmo. Seja homem,
seja anjo, seja mistério, incluindo o Pai. Então você percebe aqui, ele traz uma conotação do que significa os nomes. Então Jesus é um nome secreto e Cristo é um nome público. Cristo significa unção, é aquele que é ungido, por isso que tem a crisma, e aí depois ele vai explicar isso. E aí ele vai falando tudo isso daqui. E Messias é o nome em grego e Nazareno. Aí o que ele fala? Cristo encerra tudo em si mesmo, que é o que eu falei. Cristo é a gnose, é o mistério do inefável, que ele é tudo. Você, seja homem, seja anjo, seja mistério e até o Pai. Por isso que anteriormente eu li que o nome do Pai é o Filho. O nome do Pai é o Filho, é Jesus, Jesus Cristo, esse é o nome do Pai. Você só conhece o Pai através de Jesus. E Jesus, por isso que fala, Jesus é o caminho. Não é só o caminho das religiões aqui da Terra. Eu vou explicar para vocês que hoje Deus me deu um insight disso também. A expressão sempre fala, hoje ou ontem, sei lá. Mas todo dia. Quando fala Jesus, eu sou o caminho, o que é o caminho para os gnósticos, para a gente? Por que Jesus diz que é o caminho? Porque para nós existem os governantes desse universo do caos. E a alma, para chegar até o oitavo céu, até o céu do Pai, ela precisa atravessar um caminho. Ela precisa subir. E nessa subida, existem vários céus. E esses 7 céus que existem, cada um tem um arconte que vai ficar tentando te bloquear. Então, no Evangelho de Maria Madalena, tem um arconte para cada céu, e esse arconte tem do firmamento, tem do primeiro céu. Cada um ele vai olhar para sua alma e vai falar assim, olha, você me serviu, você tem que retornar para a terra, olha lá, sua família, sua mãe está lá ainda, seu filho está lá ainda, você não viveu tudo que você queria. Esse é o arconte do desejo, ele está no 3º ou no 4º céu. E aí ele vai vai falar, volta para lá, e aí você vai, dorme um sono e volta. Os espíritas têm os negócios deles lá, de reencarnação lá, porque eles têm essa ideia de fazer a alma desejar retornar e não subir para o Pai. E eles vão tentar te seduzir. Por isso que o apego a esse mundo é muito ruim. Porque quando você morre, você vai ficar com saudade daqui, e aí você vai cair no engano deles e vai retornar. Mas aí se você cometer alguns pecados segundo a lei deles, eles vão te julgar segundo a lei deles, vão torturar sua alma bastante até você voltar, e você vai passar por um sofrimento que Jesus descreve em alguns livros, e tem outros livros que descrevem também, que não é tão legal aí, que você vai sentir. Sua alma, quando volta, não vai ficar lembrando, mas você vai sentir alguns traumas e vai viver uma vida miserável aqui, como a gente vive, e aí depois vai retornando aí por milhares de vidas aí. Por que fala que Jesus é o caminho? Jesus é o caminho para você passar por isso direto para o Pai, sem os arcontes te pararem, entendeu? Jesus é o caminho para atravessar esse lugar dos arcontes. Então só através do nome de Jesus você consegue vencer esses arcontes e ultrapassar. Então esse é o selo, você tem os 5 selos, e aí você vai passando por cada arconte. Tem um livro aqui, que depois eu vou ler também, que se chama o Apocalipse de Paulo. E aí, esse livro, ele também traz essa visão de como Paulo subiu até os... Nossa, acho que eu esqueci de colocar o Apocalipse de Paulo. Eu não gosto de Paulo, eu não coloquei. Eu coloquei, amigo? Nem lembro. Depois eu vejo aí que depois eu tenho que colocar. E aí nesse daí, ele vai subindo. Mas tem aqui. Eu tenho que colocar ele depois. E aí ele vai subindo. Então por isso que a gente fala que Jesus é o caminho. É a oração de Paulo. Eu vou ler aqui porque aqui a gente mata o pau e mostra a cobra. Mata a cobra e mostra o pau. É assim. E aí a gente tem esse caminho. Por isso que fala, Jesus é o caminho. E as pessoas ficam repetindo, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, mas eles não entendem isso. Que esse é o caminho para subir pelos arcontes. E a verdade porque ele é a verdade do Pai, e a vida porque ele é a vida que está dentro de nós, que é a gnose, que é esse conhecimento que faz você viver. E quem que perguntou aí? Os livros do Mar Morto não são gnósticos, eles são dos essênios, e tem alguns livros que são... Os essênios são como se fosse o povo de João Batista lá. E os outros livros são originais da Bíblia, uns livros mais antigos do que do Antigo Testamento. Mas são dos essênios, que não são gnósticos, tá? Gnóstico é tipo o esquadrão de elite do gospel. É o esquadrão de elite de Jesus. O gnóstico é tipo, acima de tudo somos nós.
Eu vou ler a oração de Paulo, que não está na minha Bíblia gnóstica, gente, eu não coloquei. É que eu não gosto muito de Paulo não, mas esse livro é legal. O único que tem de Paulo. Porque na Bíblia tem, tipo, várias cartas de Paulo que fizeram com que a, a religiosidade entrasse no cristianismo, que não existia isso aí no cristianismo. E aí, eu não gosto muito. Aí eu acho que eu inconscientemente não coloquei na minha Bíblia. Mas não faz diferença não, gente. Mas é legal. Ó, ele vai contar como ele vai subindo no caminho aqui. Ó, a oração do apóstolo Paulo. Tua luz dá-me tua misericórdia, meu Redentor, salva-me, pois a ti pertenço, aquele que se apresenta diante de ti. Tu que és minha mente, traz-me ao lume. Deus é a mente. E a zelota de rezação. Depois eu leio aí, manda por mensagem, porque aqui depois some esses comentários aí, meu amigo. Tu que és minha morada preciosa, abri-la para mim. Tu que és minha plenitude, leva-me a ti. Tu que és meu repouso, dá-me o que é perfeito, não pode ser alcançado. Invoco-te a ti, que preexistiu em nome do que é exaltado acima de todos os nomes por meio de Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o rei de todos os tempos. Dá-me tuas dádivas das quais não te arrependes, por meio do Filho do Homem, o Espírito Paracleto da verdade. Dá-me autoridade quando te pedir, oferece cura ao meu corpo quando a te pedir através do evangelista, e redime a minha alma da luz eterna, o meu espírito, e o primogênito do pleroma de graça. Então até Paulo já sabia que era o pleroma e que tinha. Revela a minha mente. Aí ele ganha a chance de subir. Permite-me o que anjo algum tenha visto e nenhum arconte tenha ouvido. E o que não tenha penetrado no coração humano, que se tornou angelical e modelo a partir da imagem do Deus psíquico, que não é o Deus dos judeus, quando foi formado no início, desde que eu tenha fé e esperança. E que desça sobre mim o teu primogênito amado, eleito e de bondade abençoada, o primeiro gerado e o maravilhoso mistério da tua morada. Em que para ti és o poder e a glória, a louvação e a grandeza para todos sempre. Essa é a oração, eu vou ler agora o Apocalipse dele. Deixa eu ver onde está aqui. Cadê o Apocalipse de Paulo? A página 223. Os livros apócrifos é assim, você tem que pegar uma parte de um, é igual um quebra-cabeça. Você pega a parte de um, pega a parte de outro e vai juntando aqui. Aqui ele vai falando quando ele vai subir pelo caminho, o Apocalipse de Paulo. O caminho, ele já começa assim, o caminho. Por isso que Jesus é o caminho. Eu quero deixar claro para vocês que é isso. Não é o caminho das religiões, a única religião aqui da Terra. Não. Gente, é o caminho que sua alma tem que percorrer nos céus para chegar até o 8º céu. Até chegar ao 8º, 9º e subir para o Pai. Porque se ela ficar presa aqui, os governantes, os arcontes vão acabar com você, igual já acabou com você vários céus. Estou falando isso para quem é psíquico, para quem é espiritual. Os materiais, eles vão ficar rodando e voltando e sendo alimento de arcontes aí, infelizmente. Se você é material, vai sofrer pra caramba. Quem é psíquico vai ter que subir. Quem é espiritual gnóstico vai subir direto, vira um jato de luz, igual Jesus, e nem passa os arcontes, nem te vê. Você tem que buscar a luz perfeita. Mas Paulo, como ele não era espiritual, porque Pedro, o Tiago, eles já eram espirituais. Paulo, ele veio da mescla, ele era alguém que se converteu. E aí ele teve que passar por cada céu, e aí ele tinha que dar o selo de cada céu. Por isso que é interessante esse Apocalipse ser dele, porque os outros eles sobem direto. Então quem tem o conhecimento, João e tal, eu vou subir direto. Então eu vou virar um raio de luz e subir um jato de luz, e os arcontes não podem me deter, que eles já não podem me deter aqui. Por isso que você tem que alcançar a ressurreição aqui na Terra enquanto você está vivo. Você já alcança a luz e aí eles não podem te ver nem te deter, aí não te detém lá. Se você não alcança, igual Paulo, aí você vai ter que ficar subindo e sua alma vai parando ali por cada arconte, eles vai te questionando. Essa é a diferença, tá? E ele falou a ela, dizendo, por qual caminho devo seguir para chegar a Jerusalém? A criança respondeu, dizendo, diz teu nome para que eu possa te mostrar o caminho. A criança sabia quem era Paulo
ela desejava manter uma conversa com ele por meio de suas palavras, para que pudesse encontrar uma desculpa para falar com ele. A criança falou dizendo: Eu sei quem tu és, Paulo. Tu és aquele que foi abençoado pelo ventre de tua mãe. Eis que eu surgi para ti, para que tu possas ir até Jerusalém, aos teus companheiros apóstolos. E por este motivo tu foste chamado, e eu sou o Espírito que te acompanha. Permite que tua mente desperte, Paulo. Aqui o Espírito Santo apareceu para Paulo como uma criança. Então, muitas vezes, no Apócrifo de João, também em outros livros, Jesus ele aparece na forma de um jovem, na forma de um idoso, na forma de uma criança. Eles mudam de forma, e aqui o Espírito Santo aparece na forma de uma criança. Às vezes ele aparece na forma de mulher, e aparece em várias formas. Ou aparece como uma luz e mudando de forma na luz. É mais ou menos como aquele filme A Cabana, o livro A Cabana, que aparece para a pessoa lá, para o cara que perdeu a filha, o Espírito Santo como uma mulher, o pai como um velho, depois o pai aparece como uma velha, e não importa a aparência, não importa, é como eu sempre falo aqui, importa quem é que está falando com você, ele pode usar qualquer forma, a forma que seja mais fácil de você atender por isso, talvez por alguma coisa no seu interior. E eu sou o Espírito que te acompanha. Permite que tua mente desperte, Paulo. Aqui tem umas partes que foram perdidas, tal, que é do livro antigo. Tudo que entre os principados e essas autoridades, e os arcanjos, e os poderes, e toda a raça de demônios. Aquele que revela os corpos a uma alma semente. Tá vendo? Alma semente. E trazendo o discurso ao fim, ele falou dizendo a mim: permite que tua mente desperte. Por isso que eu falo para vocês, permite que tua mente desperte. Paulo, e vê que este monte sobre a qual tu estás parado é o monte de Jericó, para que tu possas conhecer as coisas que estão ocultas naquilo que está visível. Agora é para os 12 apóstolos que tu deverás ir, pois eles são os espíritos eleitos e eles te saudarão. Você vê que ele fala que os apóstolos são os espíritos eleitos e o Paulo não. Mas ele é a mescla, ele foi escolhido para ele depois conseguir alcançar. Por isso que todos podem ter a salvação, menos os materiais. Ele levantou os olhos e os viu saudando. Então o Espírito Santo que estava falando com ele, lhe alcançou no alto do terceiro céu e passou além do quarto céu. Então sempre eu falo para vocês, o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo fala com vocês e o Espírito Santo é Deus, tá? O Espírito Santo ele é, na realidade, aquilo que as pessoas separam muito, elas pensam que é só uma força de Deus que vai fazer você falar em línguas, tá? Não, o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Ele seja aparecer como uma criança, como uma mulher, sempre eu falo aqui, como uma mãe, mas ele vai falar com você. Então você tem que ter o hábito de falar bom dia. Lê o livro Bom Dia Espírito Santo do Benihim, é muito legal. E você vai aprender a ter esse hábito de orar para o Espírito Santo, que as pessoas não oram para o Espírito Santo, elas só oram para o Pai ou para Jesus. Eu falo Pai em nome de Jesus e não oram diretamente para Jesus também. Você tem que pedir algumas coisas para Jesus, algumas coisas para o Pai e algumas coisas para o Espírito Santo. E o conhecimento vai te trazer isso para você poder alcançar a verdade. Não siga a igreja que você fala, tem que orar para Deus, o Jeová, que é o Deus dos judeus. O Antigo Testamento não é de Jesus, gente. Então, para com isso daí, busca a luz, busca o conhecimento, porque Jesus é o Pai. Então, você só tem que, se você for falar alguma coisa, só fala Jesus. Jesus, 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 você vai falar os três. Mas não se perca em adorar Sabaoth, adorar outros deuses, não. Então o Espírito Santo que estava falando com ele, lhe alcançou no alto do terceiro céu e passou além do quarto céu. O Espírito Santo lhe falou dizendo: olha e vê tua semelhança sobre a terra. E ele olhou para baixo e viu aqueles que estavam sobre a terra. Ele contemplou e viu aqueles que estavam sobre o mundo. Aqui você vê que o Espírito Santo já faz uma coisa que é melhor do que tudo, que é já trazer
Paulo para o terceiro céu direto. Então, quando você tem o Espírito Santo, você não vai ficar ali para o firmamento, vai ali passar para o primeiro céu, para o segundo céu, e os arcontes ali te atacando. Então, o Espírito Santo já elevou ele direto para o terceiro céu. Até tem uma parte lá que ele conta nos livros da Bíblia dele, lá não sei qual que é, se é Romanos, se é Coríntios, que ele fala, eu fui atacado lá, um demônio me atacou, eu tive uma dor, um espinho na carne, e aí eu fui levado até o terceiro céu, tal, e é mais ou menos essa parte aqui, e aí ele vai contar aqui o que acontece, tá? Então tudo tá interligado com a Bíblia. E ele foi levado para o quarto, e aí no quarto céu o Espírito Santo mostra a terra para ele, e fala, olha os homens que estão na terra, e aí ele começa a ver as semelhanças dele, que são os homens que estão na terra. Entretanto, eu vi no quarto céu, aqui ele fala, não. Em seguida, ele encarou para baixo e viu os 12 apóstolos à sua direita e à sua esquerda na criação, e o Espírito que estava indo diante deles. Então, Paulo aqui sempre é o 13º, ele não se vê como os 12, e aí ele, porque outro cara entrou no lugar de Judas, tá? Eu não lembro o nome dele, mas foi outro. E aí ele vê o Espírito Santo indo através dos apóstolos e junto com os apóstolos no mundo. Entretanto, eu vi no quarto céu, de acordo com a classe, vi anjos semelhantes a deuses. Então, no quarto céu já tem esses arcontes, que são os deuses desse mundo que dominam o mundo, por isso que ele fala, são semelhantes a deuses. Aqui com letra minúscula. Os anjos trazendo uma alma da terra dos mortos. Então, nesses céus, as almas que estão lá na terra dos mortos, que são no Hades, os anjos vêm e trazem essa alma. Eles a colocaram no portão do quarto céu, presta atenção. E os anjos estavam a açoitando. Então, para quem fala, o anjo é bonitinho, o anjo é bom, o anjo daqui vai do quarto céu, terceiro céu, lá do paraíso de Deus, vai me ajudar. Não, os anjos dos arcontes, eles vão acabar com a tua raça. Eles vão te açoitar, porque você está seguindo a lei de Moisés e está seguindo a lei deles lá. Se você não seguir a lei dos anjos, a lei deles, eles vão ter justificativa para acabar com a tua alma e para fazer você sofrer. Então esse conhecimento é muito grande porque a gente se liberta dessa escravidão da lei. Jesus veio para isso, para libertar você da escravidão da lei. Mas aí as pessoas gostam de ser escravas, aí elas vão e buscam andar por doutrinas e regras de homens e de anjos, e aí se voltam de novo para as leis aí do Antigo Testamento e das igrejas, e aí acabam tendo justificativa. Porque se você não julgar, você não será julgado. Agora o problema é que as pessoas julgam e julgam através da lei, e aí elas vão ser julgadas. Então o segredo é não julgar, gente. Não me julga, eu tô até usando boné para tirar esse negócio de que você tem que usar terno, gravata para falar de Deus, que tem que ter regra, que não pode usar saia, não. Pode usar relógio de sei lá do que, pode usar isso. Que nada que você faça com o corpo te afeta, é o que você faz dentro, o que faz mal para você é o que está dentro de você. Então você tem que purificar a sua alma e não o exterior. Porque senão os anjos vão te açoitar no quarto céu. É assim, gente, a vida é... A alma falou, estava lá, dizendo, qual foi o pecado que cometi no mundo? O cobrador do portal, que habita no quarto céu, replicou, dizendo, não foi correto cometer todos aqueles atos desregrados que estão no mundo dos mortos. A alma respondeu dizendo, trazei testemunhas, eu não cometi isso. Quem é que viu eu cometendo? Tava lá escondidinho, fazendo meus bagulho, mas ninguém viu. Permitai-las que vos mostrem em que corpo eu cometi os atos desregrados. Desejai trazer um livro para ler? Você vê aqui a parte da reencarnação, é que ela pergunta, em qual corpo? Qual corpo que eu cometi esses atos desregrados? Porque você, deixa eu ver quem já viveu muitas vidas aí. Vocês já viveram umas vidas aí, em todas elas vocês pecaram pra caramba. Então, você viveu muitas vidas.
E cada uma você pecou pra caramba. Então quando você for ser açoitado, vai ser açoitado e você vai falar, mas qual delas que eu tô me lascando aí? Você não vai nem saber. Então por isso que o bom é você conhecer Jesus e passar. Esse livro aqui é o Apocalipse de Paulo, da Biblioteca de Nag Hammadi. Tem na Bíblia Gnóstica, tem na Biblioteca de Nag Hammadi, tem tudo. Esse livro é de Paulo. Aí a alma respondeu, dizendo, trazei testemunhas, permitai-las que vos mostrem em que corpo eu cometi os atos desregrados. Desejai trazer um livro para ler? E as 3 testemunhas vieram, porque fala que tem que ter 3 testemunhas, né? A primeira falou, dizendo, não estava eu em corpo na 2ª hora. Aqui está a reticência que perdeu o que estava escrito. Culpe os padres católicos, os bispos lá que mandaram queimar esse livro aí. Eu me ergui contra tu, até que tu caíste na cólera e ira e inveja. Aqui, essa testemunha, eu vou dizer uma coisa para você, e isso acontece muito. Às vezes o diabo, os arcontes, Sabaoth, os deuses, eles colocam pessoas na sua vida para te testar. E aqui nesse caso, essa testemunha era um espírito falsificado que estava dentro de uma pessoa, que são esses materiais, é igual no filme Matrix, não tem os agentes, não tem aquelas pessoas que eles ficam no mundo para fazer você pecar. Então ela falou, eu te briguei com você para você ver se você ia brigar comigo, ia me bater, e você me bateu, entendeu? Eu te deixei com cólera, te deixei com raiva para ver até que ponto. E aí você foi lá e caiu nisso, e me bateu, e me matou. E essa testemunha vai aparecer lá diante do anjo do 4º céu. Eu não tenho religião não, mulher. Isso aqui é o Apocalipse de Paulo. A gente é gnóstico, mas gnóstico não é uma religião. Gnóstico é uma filosofia de vida, é um jeito de viver diferente de todo mundo. Nunca vai religião. Religião é para te ligar a Deus. Nós já estamos ligados a Deus. Religião se chama religare, né? Nós somos deuses. Deus não precisa de religião, então nós também não. Até molhei meu nariz. Então aprenda isso, gente. Vai ter um ser humaninho que vai vir te irritar. E ele vai te irritar para você cair. Aí quando você chegar lá no céu, você tá lascado, entendeu? Os anjos vão te açoitar. Eu não vou passar por isso, mas vocês vão, então presta atenção. Aqui. E a segunda testemunha falou, dizendo, não estava eu no mundo e entrei na 5ª hora. Sempre que eles falam 2ª hora, é tipo assim, a primeira hora, a 2ª hora, é a 2ª vez que essa alma entrou no corpo lá, na reencarnação. Aí a outra hora, a 5ª hora, é uma outra geração que a alma entrou em outro corpo. Então você já viveu várias vidas e cada vida você pecou pra caramba. E eu tô pecando nessa, mas essa é a minha única vida que eu tenho. Eu não reencarnei. Eu só vim pra esse momento. Mas é isso mesmo, meu amigo. Nem você. Você tem que se ver como 4º no reino dos céus. É esse o segredo da vida. Então vamos... Eu falo num tom às vezes mais leve assim, mas é para não ficar pesado aqui. Mas é isso que vai acontecer com a alma de vocês se vocês não se arrependerem, entendeu? E não buscarem a luz de Jesus. Vou até botar minha corrente para dentro aqui. Tá. Não estava eu no mundo e entrei na 5ª hora e te vi e te desejei. E observa então agora, eu te acuso dos assassinatos que cometeste. Entendeu? Então essa testemunha foi lá, seduziu essa pessoa, essa alma, desejou ela, fez ela cometer vários assassinatos. E ela assassinou várias pessoas. Talvez abortou, talvez matou, não sei o que aconteceu. Mas isso que eu quero dizer, não há nada que você faça em oculto que não haja uma testemunha vendo e que vai te acusar diante dos anjos e dos arcontes. Aqui você vê que não é o Pai de Jesus que está te julgando, que está julgando a alma. O Pai, ele é amor, ele não julga ninguém, ele não vai botar ninguém para o inferno, para nada. O Pai não faz isso, gente. O Pai não faz, Jesus também não está acusando ninguém. Jesus está te libertando, ele é o caminho para te libertar disso. Mas Jesus não é aquele que te acusa. E quem escreveu as leis lá de Moisés, os 10 mandamentos, não é o Pai de Jesus, daí é o arconte Sabaoth. E aí as pessoas caem por causa desses arcontes, entendeu?
Então é esse que o gnosticismo ensina. Próximo. A terceira falou, dizendo: não fui até tu na 12ª hora do dia, quando o sol estava para se pôr. Aqui ela já estava para morrer. Eu te dei a escuridão até que pudesse realizar teus pecados. Quando a alma ouviu estas coisas, ela olhou para baixo com tristeza e falou: ixi, lascou-se, tinha testemunha. Era aquela mulher que eu peguei, ela era uma filha de Satanás. Aí ela pensou: aquele cara, meu amigo, que falou que era meu amigo, era um enviado do diabo que me fez cometer aqueles pecados. Falou: vamos ali jogar no tigrinho, vamos ali fazer jogar no cassino ali, vamos ali. Esses amigos que falam: vamos ganhar um dinheiro fácil. Não caio nos amigos, gente. É melhor você ficar sozinho do que com um amigo. Tá no livro do Ensinamentos de Silvanos. É Sabaoth. E Adabaoth é o demiurgo. E o Sabaoth é o filho dele. O deus dos judeus é o Sabaoth, tá? Não é Yadabaoth. Yadabaoth, ele controla todos os arcontes. Ele é o pai dos arcontes. É outra coisa, tá? Belial é o rei do Hades, do inferno e tal. Mas Sabaoth que é o deus dos judeus aí. Quando faz Adão e Eva é Elohim, aí são todos eles, tá? Mas o que fica no trono lá, no 7º céu, depois você vai ver aqui, é o que eles adoram, é Sabaoth. Até eles mesmos chamam de Sabaoth, gente. Que é Adonai. Eu não sou contra nenhuma religião, tá, gente? Tô só lendo os livros e falando o que Jesus falou. Não, eu sou contra todas as religiões. Eu não gosto de religião, gente. Eu gosto de paz, de amor. Jesus é amor, então é Jesus. Não tem nada a ver com o espiritismo kardecista, amiga. O espiritismo é uma coisa... Eu nem sei o que é o espiritismo. A única religião, uma coisa que eu nunca estudei, é o espiritismo. Eu não gosto. Não é que eu não gosto, não me apetece, assim. Quando eu passava na livraria e via os livros, assim, espírita, me dá até um negócio ruim, assim, que eu nunca tive vontade. Uma vez eu até baixei o livro O Evangelho de Allan Kardec para ler, mas eu não consegui ler 2 páginas, senti uma energia ruim assim e parei. Porque os outros eu consigo ler. O Bhagavad Gita dos hindus eu leio o livro do taoísmo, eu leio os sutras do budismo, assim, e tipo, até uso algumas partes que eu falo, né, que o Espírito Santo ele semeia a verdade por cada lugar. Mas os dos espíritas eu não consegui ler nenhum, você acredita? Mas eu conheço algumas pessoas que seguem e tal. E aí até tinha um aluno meu que ele fazia magnetismo e tal, e seguia algumas coisas deles assim. Mas eles têm uns negócios lá que tem um hospital tal, uns negócios assim nos céus. Mas eu vou dizer, na minha opinião, eles estão no nível dos arcontes ali, com os céus dos arcontes e contato com os espíritos dos arcontes aí que trazem comunicação com espíritos desses níveis aí, que enganam as pessoas falando que são espíritos de familiares aí. Eu acho que isso já é meio baixo aí. Mas tudo bem, cada um tem sua fé. Eu respeito. Onde estamos? A terceira falou dizendo, tá. Quando a alma ouviu estas coisas, ela olhou para baixo com tristeza, e então contemplou para cima. Ela foi atirada para baixo. A alma que tinha sido atirada para baixo foi para um corpo que tinha sido preparado para ela. Tá vendo a reencarnação? Então aqui Paulo fala, depois de tudo isso, de ser açoitada e tal, e aí ela é julgada, aí ela é enviada para um corpo que foi preparado para ela. Então se você está nesse corpo aí, é que você foi preparado para você, nessa vida, você aprender. E se eu fui enviado aqui, você está ouvindo minha live, então nessa vida é a última chance que você tem para aprender. Então, lê os livros, gente. Comigo você não vai aprender nada. Você vai aprender lendo. É sério, gente. Eu tô aqui só para te mostrar que existe. Você vai aprender de verdade você sozinho, na sua casa, com a sua mente, você lendo, você orando, aí você lê e você fala, Espírito Santo, me ensina. Você fala, Jesus, vem, e tenta entender. E o Espírito Santo vai te mostrar, sabe? E você vai lendo. Eu leio esses livros fazem 20 e poucos anos, sei lá, eu tô 40 quase. E eu não entendo nada. Todo dia eu tenho que ler de novo, aí eu leio outro e leio, aí eu esqueço, aí no outro dia eu tô pecando de novo, aí eu leio todo dia. É tipo um colírio que você tem que ler todo dia. E ele me dá energia tão grande assim,
que eu não enjoo de ler. Eu não enjoo. Qualquer outra coisa eu enjoo de ler. Se eu ver um filme 3 vezes, eu já enjoo 2 vezes. Se eu ouço música, não tem música assim que é muito legal, mas você começa a enjoar, né, depois de um tempo. Mas esses livros eu tô lendo ele aqui como se fosse a primeira vez que eu li. Eu já li ele há 20 anos atrás, há 5 anos, mas eu tô lendo aqui, gente, ainda bem que eu não vou passar por isso daí. Porque mas para mim é legal. A linguagem é difícil, mas se você, o Espírito Santo que vai trazer o conhecimento. E talvez você não tenha essa interpretação que eu tenho, porque é muito pessoal. Porque tudo que eu falo para vocês vem carregado de toda uma história de vida que eu tenho. E para você que tem outra história de vida, quando você lê isso aqui, você vai lembrar de um pecado que você cometeu, vai lembrar da sua outra vida, o que a gente lembra, às vezes, de coisas, né? E quem viveu várias vidas lembra. Eu não lembro porque eu não vivi. É sério mesmo, gente. Eu não vivi. Eu vim, graças a Deus, direto do Pai para essa vida aqui, para acabar com os arcontes. Mas se eu tivesse vivido outras vidas aí, tivesse sido escravo, tivesse sido sei lá, um havaiano, eu queria ter vivido na época dos Incas. Eita, eles eram doidos. Os astecas, os incas, os egípcios lá. Deve ter sido legal essas épocas aí. Eu queria ter vivido. Mas então, e tem gente que lembra. Tem um negócio que você faz essa regressão. Um livro, uma vez eu li de um psiquiatra que ele fazia as pessoas ter regressão. E essas regressão de várias vidas é porque eu falo com o Espírito Santo, mulher. O Espírito Santo fala comigo, aí eu sei. Mas tem um psiquiatra lá que ele fez lá, pegou uma pessoa e aí ela ficava vendo as outras vidas. Ela trazia, na hora que ela estava hipnotizada, várias vidas dela. E é muito engraçado esse negócio de vida, por isso que fala um corpo preparado para ela. E o seu karma, às vezes, é sua família. Porque nessas vidas desse livro aí que fala, eu tenho que lembrar o livro, eu dei para uma vizinha minha, eu ganhei e dei, porque, gente, eu não gosto desses livros. Mas tudo bem. Aí eu dei para minha vizinha, vou perguntar o nome. E aí, eu sei que assim, a pessoa tinha um problema com a mãe dela nessa vida. E na outra vida, a mãe dela era tipo a irmã dela. Aí o pai dela era o vô dela na outra vida. Sempre o mesmo círculo da pessoa é o mesmo em várias vidas, entendeu? Isso é muito interessante. Então, a pessoa é um karma. E esses daqui são pessoas que ficam te ajudando para você evoluir. E você vai evoluir as pessoas sendo difíceis. Então a pessoa mais difícil da tua vida é aquela que está te forçando a evoluir. Então não caia no apego do diabo. Se a pessoa está te fazendo mal, você tem que entender que você não tem que reagir. Jesus não falou dar sua face para outra pessoa. Aquela pessoa, seja sua mãe, seu pai, é muito difícil, é narcisista, né? Muita gente reclama hoje, fala, minha mãe é narcisista, tá? Às vezes foi seu marido numa vida passada lá. E você não soube lidar. Nessa vida você tem que aprender a lidar. E aí você vai evoluir. Porque quando você se torna agnóstico, não é nada genético para mim. Para mim é espiritual mesmo, é preparado. Os arcontes, eles preparam. Quando você lê no livro Pista de Sofia, você entende que o espírito falsificado, o destino, tudo já é uma artimanha. Mas isso que eu estou falando é para aqueles que são psíquicos, os espirituais e os gnósticos. Para quem é material, não é. Então, assim, isso é para 10% da população mundial. Nem isso. Acho que é 1 em 1.000 e 2 em 10 mil. Quantos por cento dá? O restante, as pessoas materiais, elas são aleatórias. Elas estão aqui só para fazer OnlyFans, gostar de futebol, viver jogando videogame o dia todo, assistindo filme jogando. Elas vivem pro material, vindo atrás de cantor, sertanejo, cantor famoso lá. Aquelas pessoas gastam 10 mil reais pra ir até uns cantores. Agora tem Olimpíadas, a pessoa gasta o salário do ano todo pra ir lá ver na Olimpíadas ver. Não que seja errado isso, mas ela vive pra isso, ela espera isso. E Olimpíadas, Copa, Campeonato, elas vivem pra isso. Elas não buscam espiritualidades. Aí essas pessoas são dos arcontes, entendeu? Quando eu falo aqui, eu tô falando dos espirituais. Quem é da mescla, que é a pessoa que tem a alma, e aí ela tem a força, que é a parte da gnose, que é Jesus, e o espírito falsificado, que fica lutando para fazer ela não despertar para eles por várias vidas poder usar ela. Aí chega eu, que tô aqui para despertar você, aí você ouve, aí a força ganha e você desperta e sobe pro 8º céu, senão você vai ficar voltando. Agora, os espirituais, que são os gnósticos, igual eu, só vêm aqui para fazer isso, para libertar as pessoas, ajudar e volta, ou e vai para o Pai.
Não tem um... Eu, tipo, não tive um momento, assim, de escravidão. Eu acordei quando eu era criança, já comecei a ouvir a voz do Espírito Santo e nunca fui escravo da religiosidade ou nada, assim. Mesmo quando eu ia na igreja, eu não era escravo. Eu ia, mas eu aprendia, já tinha comunhão. Então, assim, esses livros eu fui aprendendo e vivendo, assim, mas antes mesmo, assim, eu já sabia. Então, não é uma coisa que alguém me ensinou. Você, tipo, é um autodidata, mas é um Deus didata. Tipo, Deus te ensina, entende? Agora outras pessoas precisam seguir outras almas que alguém ensine. Então eu tô aqui para isso. Não só eu, né? Deve ter vários outros gnósticos por aí que estão ensinando, mas eles nunca vão ser igual um pastor que fala lá em várias igrejas, que fala para todo mundo. Às vezes é um mendigo que você encontra na rua que vai falar para você, olha, Deus está na natureza, Deus está no mar, tal. Eu tive uma professora, eu na minha cabeça ela é uma agnóstica na vida, porque ela é maravilhosa. No ensino médio, e aí ela chamou todos os alunos assim para fora da sala de aula, lembro até hoje a professora Fátima. E ela é uma pessoa, todo mundo amava ela assim. E ela falou: "Olha, vocês vão parar um pouco e sentir a natureza, ver a natureza, que a vida tá na natureza, tá uma coisa assim". Foi uma experiência tão transcendental. Às vezes é uma professora que te faz ali, que te coloca. E teve várias pessoas. Eu lembro sempre, a maioria das pessoas que tiveram um impacto muito grande na minha vida foram professores. Teve meu professor que apresentou esse livro, A Biblioteca de Nag Hammadi, era meu professor de Química, Física e Biologia, que era o professor Miguel. Um cara super inteligente, é uma pessoa mais inteligente que eu conheci. E aí ele falou: Anderson, se você pensa que tudo sobre Deus está na igreja, tal, tem os livros que foram encontrados em 1945 que Jesus fala com os discípulos, tem outras coisas. E aí teve isso, tinha uma professora também, a Guedes, que era de português, que um dia ela parou na aula, assim, esse dia eu me achei. Um dia ela parou na aula, assim, parou a aula toda, assim, para as meninas. Acho que a gente já estava no segundo ano do ensino médio. Aí ela falou assim para as meninas, falou: ó, vocês todas aí ficam procurando esses carinhas aí, que hoje tem motinha aí, riquinho aí. Eles todos daqui 20 anos vão estar vendendo banana na feira. E o Anderson aqui, ó, vocês podem não dar nada para ele, mas ele daqui uns 20 anos, ele vai ser bem sucedido, vai estar ensinando, vai estar fazendo um monte de coisa e vocês vão estar tudo gordo aí querendo casar com ele. E ela profetizou isso. Elas não querem casar comigo não, porque eu não quero, mas acontece, entendeu? Então, ela era uma pessoa assim, até hoje, às vezes eu converso com ela no Facebook, quando eu vejo ela na rua, assim, ela é uma pessoa super inteligente, também espiritual. Então você vai encontrar muitos gnósticos pela rua, e nem todos vão, porque varia em grau, porque tem pessoas que são do oitavo céu, tem pessoas que são do nono, do décimo, mas ninguém é melhor que ninguém. Cada um, através do seu conhecimento, vai mostrar do lugar de onde veio. Eu não sou melhor que ninguém, porque eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, porque eu aprendi há 20 anos atrás. Daqui a pouco você, daqui 20 anos, daqui 5, pode ser que em um dia você aprenda mais que eu, entenda mais que eu. Como podemos saber se já tivemos muitas reencarnações? Sei lá, mulher. Você tem que falar com o Espírito Santo. Eita. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, falar. Mas vai lá no psiquiatra, faz as regressões lá. Acho que no Espiritismo eles fazem isso. Mas os yogis também sabem isso, eles meditam lá, os yogis. Raja Yoga é muito legal. Pela Raja Yoga tem um livro chamado Raja Yoga, o caminho para o autodesenvolvimento mental. Aí, através da concentração de tudo, você entra nesse estado aí você começa a ter esse contato com a mãe do universo e você consegue saber. Pra mim é muito natural, não sei como explicar para vocês como fazer. Aí esses livros, eles têm um passo a passo, que eu não sei, mas eles fazem desse passo a passo e dá certo para algumas pessoas. Tem na yoga, no tantra, no taoísmo, cada um tem um jeito, mas eles chegam na mesma coisa. Porque é você despertar o seu chakra coronal, que é a parte superior, a sua glândula pineal, para você ver o mundo espiritual, aí tem um monte de coisa aí. Eu não faço nada disso, gente. Eu só falo com Deus e pra mim tá ótimo. E eu não sei como eu faço, eu só sei que Ele fala comigo desde criança e é assim. Mas, se vocês não conseguem, aí vocês têm que seguir esses passos aí deles aí, que eu não sei também explicar. Quem é iluminado, você não consegue explicar como é. Eu não sou iluminado, né? Eu tenho a luz que é Jesus, né? Mas eles são iluminados lá. Eu sou gnóstico. Mas você não sabe explicar, eu não sei como explicar. Eu às vezes falo, vou ensinar vocês a orar como eu oro. Gente, eu só falo Jesus, só falo o Espírito Santo. E às vezes eu falo, normalmente eu fico num estado de, tipo, tranquilidade total toda hora. Tem hora que eu fico meio
às vezes pensando nas coisas do mundo e tal, aí eu paro, olho pro sol, olho pra lua, tipo, só paro assim e já começo a falar com o Espírito Santo, tipo, falo com Deus. Ah, quando eu tô dormindo, é legal, deixa eu tentar explicar pra vocês. Tipo, ó, eu tô dormindo, aí eu perco o sono, né? De manhã. Perco o sono não, porque já, tipo, ontem eu fui dormir 10 horas e 6 horas da manhã já tinha feito 9 horas, 8 horas de sono, né? Aí 6 horas eu acordo. Aí começo a pensar, aí eu falo, não vou ficar pensando em qualquer coisa, né? Aí eu falo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito Santo. Aí eu já foco. Aí quando eu falo Espírito Santo, eu começo a focar minha mente em uma coisa só. Porque se você ficar na cama, você fica pensando em várias coisas, no morte da bezerra, numa coisa, na outra. Aí eu paro, falo, aí eu repito, vem Espírito Santo, vem Jesus. Aí eu falo Pai, Pai da luz, e aí eu foco. É só você lembrar de Deus. É porque as pessoas não lembram de Deus toda hora. Aí você fica sempre vagando em vários pensamentos. Vamos voltar aqui. Eu que estou vagando aqui nas minhas histórias, né? Eu estou falando para falar de Deus, não de mim. Que Jesus é mais importante do que eu. Cadê? Aqui. A alma que tinha sido atirada para baixo foi para um corpo que tinha sido preparado para ela. E observa, suas testemunhas terminaram. Em seguida, contemplei para cima e vi o Espírito me dizendo: Paulo, vem, proceda na minha direção. Enquanto eu ia, o portão se abriu. Então, se ele estava indo, ele estava voando, entendeu? Imagina no céu, você está no quarto céu, aí você sobe para o quinto céu voando, tipo, na velocidade da luz. Porque imagina a distância de um céu para o outro, gente. Quando você lê esses livros, você tem que pensar, tipo, igual um filme da Jornada das Estrelas. Eu posto sempre o negócio do Dragon Ball. Eu amo o desenho do Dragon Ball. Se vocês são mais velhos aí, vocês assistiam Dragon Ball na TV Globinho. Você tem que assistir esses desenhos e imaginar que é assim, entendeu? O cara lá tá lá aqui na Terra, ele se transporta, ele vai numa velocidade e vai lá pra um planeta. Aí depois ele sobe e vai lá para outro planeta. Aí ele sobe e vai para um planeta dos deuses. Aí ele vai para um outro. E tem vários. Aí tem o Supremo Senhor Kaiô, tem o Kaiô. Aí eu já tava vendo um que tem como é que é? O Destruidor de Mundos lá. Aí ele vai lá e ele fica lá voando, aí ele sobe para o mundo, ele fala, quanto tempo vai demorar? O cara, 26 minutos. E aí eles vão na velocidade da luz ou acima e tal. Você tem que pensar assim, viaja mesmo quando você lê esses livros, gente. Todo mundo que é muito racional não consegue entender esses livros. Você tem que, tipo, ser muito brisado, assim, nas coisas espirituais. Você tem que pensar assim, que tipo, quando ele tá falando isso, não é assim, ah, tô subindo uma escada. Não, tá voando, tá indo no espírito, pro céu e tal. Para vários céus, né? Então, enquanto eu ia, o portão se abriu. Então você vê que ele fala um portão. Ele está no céu, é um portão que se abre. Mas não é um portão igual aqui da minha casa, da sua casa. Gente, imagina, no meio de um universo todo, o que que abre? Um portão? Imagina o que é um portão. Não é uma casa lá. Você já imagina, mas eles traduziram como portão. Mas é um portal, é uma coisa que se abre ali para você entrar numa nebulosa ali. E fui até o quinto céu. E vi meus companheiros apóstolos indo comigo, enquanto o Espírito nos acompanhava. Então eles estavam dando um rolezinho lá. E vi um grande anjo no quinto céu, segurando um bastão de metal na sua mão. Havia outros 3 anjos com ele, e eu encarei seus rostos. Mas eles estavam rivalizando uns com os outros, com chicotes nas mãos, estimulando as almas para o julgamento. Entendeu? Então imagina, as pessoas pensam, ah, eu vou pro quinto céu, aí tá lá no céu, vai ser paz. Não, gente, nesses céus dos arcontes só tem guerra. Um fica lutando contra o outro para ver quem mata mais alma, para quem tortura mais alma, para julgar as almas, entendeu? É isso que eles se alimentam disso. Entendeu? Se você fosse um arconte, você ia fazer isso também. Porque às vezes você pegava formiguinha, quando você tinha as formiguinhas, ficava botando elas pra brigar, as pessoas botam pra brigar cachorro, as pessoas botam pra brigar galo. Imagina os arcontes, que eles botam vocês pra brigar, eles se brigam, os anjos dele, aí botam pra torturar as almas. Vocês são só insetos pra eles. Entendeu? É. Só igual cria. A gente não cria boi, não cria galinha pra comer. Eles criam vocês pra comer suas almas, a energia de vocês, o medo. A coisa que alimenta eles é o medo, tá? Quanto mais medo você tem, mais alimento você dá pra eles. Então não tenha medo.
Eu não tenho medo. Imagina se eu tivesse medo. Eu não estaria falando aqui. Eu ficaria lá, os arcontes vão acabar comigo, as pessoas vão me perseguir porque eu tô falando isso, tal, vão matar. Não tenho medo de nada, gente, de ninguém. Para mim, eles, demônio, arconte, tudo isso, eles não são nada diante da glória do Senhor Jesus. E Jesus está dentro de mim, então eles não podem fazer nada. E Jesus falou, não tenha medo de quem pode destruir seu corpo, mas sim aquele que pode destruir sua alma, que pode jogar sua alma para a segunda morte, que é o Pai. Então só o Pai que você tem que temer. Então, voltando aqui. É isso mesmo, amigo. Você que mora aí no Mato Grosso, aí você deve ver muito. Aí o povo destruindo um monte de açougue, o povo do agro, da pecuária, né? Bora. Mas fui com o Espírito e o portão se abriu para mim. Então ele fala, ó, se eu não tivesse com o Espírito, eles tinham me torturado também, entendeu? Que ele tinha medo, ele estava pecando. Mas o Espírito Santo de Jesus te dá graça, então quando você está acompanhado com ele, eles não podem te pegar. Então fomos até o sexto céu. Você viu? Tem o quarto, quinto, sexto, tá tudo ali só julgamento, gente. Esses deuses aí é só julgamento. Qualquer religião que você tá, é só julgamento. Qualquer religião é só para julgar você, só para acabar com você, é regra em cima de regra. Aí você não. Quem vai ser perfeito de seguir toda a regra, gente? Só Jesus que fez isso, para mostrar coisa. Mas o resto todo mundo peca. Se você não peca num pecadão, pega num pecadinho, e aí você vai ser julgado, entendeu? Não tem essa. Então eles criaram isso já para ter uma justificativa para julgar e destruir vocês. Uma coisa eu falar pro meu cachorro, o cachorro não come essa carne. Aí eu coloco a carne para ele na frente dele. Aí eu viro as costas, o que o cachorro vai fazer? Vai comer, e eu vou bater nele porque eu falei para você não comer. Mas é o instinto dele, é a mesma coisa a gente tem um instinto. Alguém coloca uma coisa na sua frente e fala, não pega isso. Rapaz, não dá, entendeu? É difícil na vida. Eu fico até com dó das pessoas. Eu sofro muito quando eu vejo as pessoas acabando com a vida por religiosidade. Principalmente as pessoas que, tipo, casam muito cedo, porque na igreja fala que é pecado não fazer sexo antes do casamento, aquelas coisas assim, e tem aquelas regras, aí a pessoa não tem nem jeito, mas para não colocar com 17, 18 anos, a pessoa não tem nem estudo, não tem nada, não tem uma casa para morar, aí já faz, aí fala que não pode usar camisinha, a pessoa não sabe nada, não fez a educação sexual, aí a pessoa fica grávida de 2, 3 filhos, aí o marido não sabe nada, a pessoa tá infeliz, que os dois não sabiam nada, e a pessoa vive infeliz, e a igreja tá cheia de gente, aí o povo se separa depois, ou a pessoa morre de fome, tá pedindo dinheiro pro pastor, o pastor não dá, a pessoa ainda tem que dar o dízimo, ganha R$1.000 por mês e dá R$100 de dízimo, aí não tem dinheiro para comprar o leite, a igreja não te dá dinheiro para comprar o leite, e é um ciclo vicioso. Isso a gente tá falando aqui, gente, eu tô em São Paulo, mas eu fico imaginando lá no Nordeste, nesses lugares mais humildes, no interior lá no norte do Brasil, quantas pessoas que não sofrem assim, ainda mais que esse radicalismo ainda que tem, né? Então é muito difícil. E quantas pessoas não sofreram por esses milhares de anos aí, né? Hoje eu postei um negócio da escravidão que eu vi, eu fiquei abismado assim, vendo alguns anúncios das pessoas quando eram escravizadas, né? E a igreja católica tinha os escravos dele, que os jesuítas tinham lá as plantações deles lá, e o povo falava, não pode, o Papa falava, não pode, os gentios, as pessoas que não são os crioulos podem lá escravizar. Então é difícil a religião. Por isso que eu não gosto de religião, gente. Gnosticismo é vida. Nunca é uma religião. Se um dia falar que é uma religião, se um dia eu abrir uma igreja física, vocês me batam. Já tá escrito aí. Nunca deixe. Se um dia eu pedir dízimo aqui, vocês me batam também. Pá. Voltando aqui. Então fomos até o sexto céu, e vi meus companheiros apóstolos indo comigo, e o Espírito Santo estava me guiando diante deles. Eu vou repetir o que eu sempre falo, depois eu vou voltar para o livro de Filipe. Quem está aqui na Terra, gente, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, você vê que está com ele, fala com uma criança, no Ato dos Apóstolos, quando vai lá e fala com as pessoas, é o Espírito Santo. Então, gente, vocês precisam ter comunhão com o Espírito Santo. Jesus, ele está dentro de você, está com o Pai, mas ele... Aqui quem fala é o Espírito Santo, fala o que Jesus quer falar com você, entendeu? Jesus quer falar, ele vai falar, o Espírito Santo fala isso para ele lá.
O Pai vai falar, o Espírito Santo, fala isso para ele. Jesus não falou, o Consolador virá e ele vai falar do que tiver ouvido, do Pai, que tiver ouvido de mim, porque nós somos um. Então o Espírito Santo é quem vai te ajudar a subir e tal. Então você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, gente, é sério. Ore, busque o Espírito Santo. No íntimo, fala, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero 1 trilhão de vezes mais poder, eu quero mais unção, mais unção. E faz assim, gente. Porque é ele que vai te segurar. Porque é difícil esse mundo sem ele. E até subir para o céu sem ele. Jesus é o caminho e o Espírito Santo é quem te guia pelo caminho. Então, Jesus é o caminho e quem vai te guiar pelo caminho é o Espírito Santo, entendeu? Essa é a luz. Cadê? E contemplei ao alto e vi uma grande luz brilhando para baixo no sexto céu. Eu falei dizendo ao cobrador do portal que estava no sexto céu: abre para mim, e ao Espírito Santo que está diante de mim. E ele abriu para mim. Então você percebe que já no sexto céu não é só entrar. Tem um cobrador de imposto lá, tem um cobrador do portal que vai cobrar da pessoa para a pessoa entrar. E se você não tiver o selo, se você não tiver o nome de Jesus, não tiver Jesus dentro de você, não vai. Se você não tiver com o Espírito Santo, ele não vai abrir para você. Então você precisa ter o Espírito Santo, por isso que fala, Jesus é o caminho. Ele é que vai abrir as portas para você e os arcontes não vão te segurar e vai poder passar para o sexto céu. Esse é o sexto ainda, tá, gente? Ainda tem mais um. Então fomos ao sétimo céu e eu vi um homem velho. Tá vendo? Um homem velho. Aqui tá com letra minúscula. Então sabe quando tá lá em Isaías que fala, eu vi um homem velho de barba branca. É esse daí, gente, não é o pai de Jesus. Deixa eu até achar aqui. Faz, viu Deus, Moisés, viu Deus, o povo lá vê, avisa aí. Quando eu vou tentar achar as coisas, eu nunca acho, fico até com vergonha. Eu falo, gente, o povo acha que eu não leio a Bíblia. Eu não leio mesmo, não. Quando Isaías apareceu, onde tá lá quando Isaías apareceu no céu? Eu gosto disso. Isaías 7, 8. Onde é que tá? Eu não vou achar, não. É bem no comecinho de Isaías, né? Isaías entra lá e aparece e vê. Mas assim, em todos os lugares eles vejam Deus como um velho de barba lá, um homem velho. Aqui Paulo também ele vê. E aí esse velho é Sabaoth. Aí tá em reticências aqui, porque foi perdido, alguém surrupiou essa parte. Luz e cujo traje era branco. Então o velho dos Simpsons lá de blusa branca, de roupa branca, existe mesmo, mas é o Sabaoth, não é o pai. Seu trono, que estava no sétimo céu, era 7 vezes mais reluzente que o céu. Então ele tem muito poder, mas o poder dele é limitado. Porque se você tem um Deus que tem um trono, e o trono é 7 vezes mais reluzente que o sol, é muito pequenininho, entendeu? O sol tem uma luz e 7 vezes mais, mesmo assim ele é muito pequeno e ainda ele tem uma limitação. O velho falou para mim dizendo: onde está indo Paulo? Ó bem-aventurado é aquele que foi separado do ventre de tua mãe. Mas eu olhei para o Espírito e ele estava balançando a cabeça, dizendo a mim, fala com ele. Você vê que Paulo viu o velho e reconheceu que não era o pai de Jesus e falou, e aí eu falo com ele ou não? Porque ele estava falando como se fosse Deus. Você percebe que ele tenta imitar a Deus? E até nos livros apócrifos outros falam que ele faz os 7 céus e faz o trono dele como uma imitação do que existe acima, porque a Sofia vem e fala para ele do que existe acima do 8º céu e ele começa a fazer uma imitação ali, porque ele falou. E aí ele está perguntando, para onde você está indo? Então sempre ele vai fazer essa pergunta para você, e no apócrifo de Tiago também tem essa parte que ele faz essa pergunta para Tiago e Jesus fala o que ele tem que falar para Tiago. E aqui Paulo tem que falar algumas coisas para ele, para que ele possa passar. Então você vai ter que anotar depois o que você fala, porque senão você vai ficar preso. Mas se você tiver o Espírito Santo vai te dar boca para você falar na frente dos governantes. Lembra, tem uma passagem que fala
que Jesus fala, não fiqueis com medo do que você vai falar quando te levarem na frente dos governantes, porque o Espírito Santo vai te dar boca para te falar. Jesus nunca está falando só especificamente desse mundo, tá? Tudo que você lê na Bíblia, assim, da parte de Jesus, você considera que Jesus está falando do reino espiritual. Ele não está nem aí se você está lá falando com o governante, que o governante vai acabar com a tua alma, com o teu corpo. Ele está falando, vai falar com o governante, que são os arcontes, e o Espírito Santo vai te ajudar a saber o que falar para eles não destruir sua alma, entendeu? Que é o Espírito Santo que te ensina. Então, se você tem o Espírito Santo, ele vai falar através de você. Por isso que Paulo olhou para ele e falou, e agora, o que eu falo? E o Espírito Santo, ele estava balançando a cabeça, dizendo, fala com ele. E eu respondi, estou indo ao lugar de onde eu vim. E sempre é isso que você tem que falar. Quando o arconte perguntar, para onde você está indo? Aí você fala, eu vou ir para o lugar de onde eu vim. Estou indo para onde eu vim. E é isso que nós sabemos. Esse é o conhecimento. É você saber que você vai voltar para o Pai. Você veio do Pai, vai voltar para o Pai. Veio do céu do Pai, você vai voltar para o céu do Pai. Você não vai ficar preso aqui nesses céus dos arcontes, nem desse Sabaoth. Porque ele é mau. Entendeu? Não é bom, não. Bom é só o Pai, Jesus disse. Entendeu? Não caia nas historinhas que as pessoas... Ai, mas ele só pedia animais porque era naquela época. Ai, mas porque ele só matou os egípcios porque era naquela época. Gente, que Deus é esse? Que para salvar um povinho lá, bota um... Só porque estava escravizando? Não tem problema. Tipo, estava escravizando? Beleza. Mas, matou as criancinhas lá, tudo lá. Para salvar o povo lá de Israel, mandou lá e matou todas as crianças egípcias. Ninguém tem dó das crianças egípcias. Aí foi lá e matou o povo lá, o povo passou no Mar Vermelho. Gente, sempre que eu leio essa história, eu gosto muito dos judeus, eu amo todo mundo. Mas é a mesma coisa da guerra que tem hoje em Gaza, entendeu? Você fica com dó deles, é porque matou 1000 pessoas dos judeus. Tudo da morte é ruim. Mas eles estão matando 100 mil do povo de Gaza. E tipo, ninguém fica irritado com isso. Como se eles pudessem matar 100 mil pessoas porque mataram 1000. Então, tipo, é muito pessoas que não tem nada a ver, que não são aquelas que mataram eles. E dos egípcios é a mesma coisa. O povo tava lá e foi lá por coisa. E os egípcios foi atrás. E aí eles... O mar caiu no meio deles lá. Imagina o povo morrendo afogado lá. Ninguém fica com dó dos egípcios. O povo lá que morreu nas 7 pragas lá do Egito, lá morrendo, lá sofrendo. Gente, é sofrimento. E os egípcios eram pessoas inteligentes também. No filme de Moisés lá, que José lá chega lá, José ajuda eles, ele coloca lá José, ele consegue viver vários anos em paz com eles lá. Nada justifica um Deus sair matando todo mundo. E vai ainda ficar pedindo pra matar os boizinhos, que eu tenho dó até do boi, até das pombas. Voltando aqui. Eu estou indo ao lugar de onde vim. E o velho me respondeu, de onde tu vens? Mas eu repliquei dizendo, eu estou descendo ao mundo dos mortos para guiar o cativo do cativeiro que foi guiado cativo no cativeiro da Babilônia. O velho me respondeu dizendo, como serás capaz de escapar de mim? Tá vendo? Você tem que conseguir escapar desse sem vergonha aí. Olha e vê os principados e as autoridades que eu mando aqui. Ele achou, ó, você não vai escapar de mim. Olha todos esses principados e autoridades que eu domino. Entendeu? O Espírito falou, dizendo, o Espírito Santo falou, dizendo, dê-lhe o sinal que tu tens e ele abrirá para ti. O Espírito Santo fica numa calma, assim, imagina, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele só fala para Paulo assim, ele estava na forma de uma criança. Aí eu falo assim, dá um sinalzinho para ele aí, só que o sinal. E o sinal é Jesus, entendeu? Isso é a gnose, gente. Jesus é tudo. É o mistério do inefável. Por isso que fala, Jesus encerra tudo em si mesmo. Seja anjo, mistério, tudo, homem, incluindo o Pai. Ele fala, dá o sinal. Dê-lhe o sinal que tu tens e ele abrirá para ti. Ponto final. E então eu lhe dei o sinal. Ele virou seu rosto para baixo, para sua criação, e para aqueles que são suas próprias autoridades. Então, na hora que Paulo dá o sinal da cruz de Jesus ali, a luz de Jesus, pá. Aí o arconte só faz assim, ó,
você vê que ele não é grande, gente. Não pode ser 7 vezes maior que o céu, que o sol, pode ser isso, mas, gente, não chega a nada comparado com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, entendeu? Aí ele só faz assim, ó. Imagina a cara dele, faz assim. Aí olha para a terra, para os céus, para os universos dele lá, e fica assim, e deixa Paulo passar. Baixou, que ele se achou, né? Falou, como é que você vai escapar de mim? Olha aqui minhas autoridades, meu poder. Porque eles fazem isso para você ter medo, para te intimidar. Mas você não tem que ter medo, você tem que confiar em Jesus. Quando você confia, fala aqui, em nome de Jesus, abre para mim aí, seu pé duro. É assim. Ah, você achou, amiga? O 615, né? Depois eu leio. Aí, eu vou te contratar como minha assistente, Andréia. Tô brincando. Mas eu te amo. É muito legal. Ele virou seu rosto para baixo para sua criação, porque os arcontes eles criaram, e Sabaoth que tem autoridade sobre os céus lá deles agora. E para aqueles que são suas próprias autoridades. E então o 7º céu se abriu. Imagina, se abrindo assim, ó. Você tá no universo ali, sei lá, tá lá na Via Láctea inteira ali, ó. Vamos pensar como galáxias, né? Andrômeda. Pensa que é uma Andrômeda, vai lá e se abre, deixa você passar, para você ultrapassar esse céu de matéria aqui. E subimos ao Ogdod. Ogdod é o 8º céu, um nome para Ogdod. E subimos ao Ogdod. E eu vi os 12 apóstolos. Tá vendo? Os apóstolos estavam subindo com ele. Mas você percebe aqui que os apóstolos estavam subindo com ele, mas ele só pergunta para Paulo. Por isso que eu estou falando para vocês. Gente, existem os eleitos, que eram os apóstolos, e existe aquele que são da mescla, que tem que se justificar para passar. E Paulo era um da mescla, ele teve que ralar para poder alcançar, se livrar do espírito falsificado, ele ainda trouxe um monte de erro e tal, mas no final ele conseguiu se converter mesmo e alcançar, mas ele foi convertido. Não é igual nós que somos iluminados pela gnose, temos a centelha divina e só vamos subir. Eles não param a gente, ele não parou os apóstolos e tal. Tiago, ainda Jesus fala para Tiago como ele falar, tal, porque tem uma coisa, mas aqui ele está conversando com eles. Eles me saudaram e fomos ao 9º céu. Então, além do 8º céu, tem o 9º céu, que é o céu do Espírito Santo, que é da Sofia, por isso que ele está levando isso para lá. Saudei todos aqueles que estavam no 9º céu e fomos ao 10º céu. E saudei os meus espíritos companheiros. Quando ele fala meus espíritos companheiros, que é o lugar, até o lugar de onde ele veio, que é o 10º. E aí é onde ele consegue chegar. Existem vários outros céus acima, mas ele não pode, porque só quem pode são aqueles que vieram dos céus superiores. Mas Paulo chega até o 10º, que está muito bom para ele. Eu não tenho nada contra ele não, gente, é todos nossos irmãos. É que quando ele era mais fariseu, não tinha muito conhecimento, ele trouxe uns livros aí que não deu muito certo não. Mas tudo isso é a vontade do Pai. Voltando aqui para o nosso livro, que eu nunca consegui terminar. Gente, agora eu tô, falando muito e trazendo muitas coisas, não vou conseguir ficar terminando os livros, mas vai durar 10 anos essas lives aqui, até eu terminar meu livro. Eu nem tenho pressa. Jesus vai voltar daqui uns, sei lá quantos anos. Você acha que Jesus vai voltar nesse tempo, gente? Jesus volta para quem morre, tá? Se você morrer amanhã, Jesus vai voltar para você. Então, se converta. Não fica esperando o fim do mundo. Eu não sei se Jesus vai voltar ou não, vou aproveitar. Na parábola ele fala as noivas que tinham azeite e as noivas que não tinham. Aqui está sem azeite, o azeite é a unção, é o Espírito Santo. Aqui está sem azeite, quando chega para ir lá no casamento, ele fala, você não tem, sua lâmpada está apagada, volta. Só entra quem tem azeite. Então não importa, não pensa, Jesus vai voltar daqui 5, 6, 7 anos, não. Abriu, encha-se do Espírito Santo, esteja repleto, enquanto é possível. Porque o fim está próximo. E não importa. Você vai morrer. Está próximo a sua morte. Aqui. Os que dizem que o Senhor primeiro morreu e depois ressuscitou, enganam-se, pois primeiro ressuscitou e depois morreu. Se alguém não consegue primeiro a ressurreição, não morrerá. Tão verdade quanto Deus vive, este morrerá. Lembra que eu falei? Você só vai poder morrer se você viver de verdade. Então primeiro você tem que ressurgir aqui nesse corpo aqui, ó. Sua alma tem que renascer. Você tem que alcançar a iluminação, a verdadeira vida que é o Pai.
E Jesus é a vida. Então, se você não tem Jesus, você está morto. Aí quando você tem Jesus, você alcança a vida. Agora você está vivo, agora você pode morrer. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você está morto, você não tem vida. Quando você alcança Jesus, mas não é só, eu aceito Jesus como meu salvador, né? E na igreja lá, se batizar. Não, gente. É o conhecimento, é saber quem é Jesus de verdade. Jesus vivo não é o Jesus morto que está lá na cruz, lá que você vê na igreja, nas imagens. Esse Jesus vivo é esse aqui, a luz do universo, a centelha divina que está dentro de você. Isso é Jesus. Ninguém esconde um objeto grande e precioso em um recipiente grande, mas muitas vezes se guardam tesouros sem conta em um cofre que não vale mais do que um maravede. Isto ocorre com a alma. É um objeto precioso que veio cair em um corpo desprezível. Por isso que eu falo, gente, não liga para esse corpo. Corpo é corpo. Eu vou até fazer uma tatuagem aqui, só para vocês verem que o corpo não é nada. Fazer uma águia aqui, fazer um negócio. Gente, não tem nada. Você pode fazer tatuagem, você pode fazer... Gente, o corpo é desprezível. O que importa é a sua alma. Cuida da sua alma. Não deixa a sua alma ficar poluída. Não deixa os arcontes destruir sua alma. Sério. E o espírito também. Mas o espírito você precisa do Espírito Santo. Porque o espírito falsificado você tem que renunciar a ele. Tem um negócio que chama... que fala que o Espírito Santo... Depois está nesse livro aqui. Ele neutraliza a maldade. Tá? A maldade não consegue ser tirada de você toda hora. Você vai neutralizar ela. O Espírito Santo vai neutralizar. Então aprende isso. Aos que têm medo de ressuscitar nus e por isso querem ressuscitar em carne. Estes não sabem que os que estão revestidos de carne são os nus. Entendeu? Se você se vestir dessa carne, você está nu. Você tem que se despir dessa carne. Você tem que desprezar esse corpo, de verdade, é sério. Você tem que, renunciar esse corpo, a carne. A carne é a parte feminina. E aí você tem que se revestir da parte espiritual, que é o racional, que é o Espírito Santo, que é o Pai. A mente. Se vista da mente. E se dispa da carne. A carne é que tem medo, a carne é que sente frio, a carne é que sente angústia, ansiedade. É isso. Fome, dor. Jesus não conseguiu jejuar por 40 dias, 40 noites, através do Espírito Santo. Então, você tem que conseguir também. Eu tô tentando, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Eu tô tentando, mas eu não vou conseguir não. Tô brincando. Eu falei, eu vou fazer, o cara falou que um jejum de 3 dias faz as células do corpo dar um negócio de fragia lá. Eu falei, eu vou tentar fazer um. Fiquei meia hora sem comer hoje, já tava lá comendo. Comi até um sonho hoje, comi sonho. Mas faz, gente. É que eu não ligo pra jejum não. Mas... quando você está começando, eu já jejuei muito. Quando você está começando, é bom você fazer jejum. Porque você aprende a dominar a sua carne, entendeu? O jejum serve para isso. Você despreza, sua carne está com fome, não é você que está com fome, é o seu corpo. E você fala, não vou te alimentar. Se você consegue falar não para o seu corpo, fala, corpo, você para. E aí você começa a ter isso por um propósito espiritual, você começa a ter uma clareza de mente e ter autodomínio. E aí, se você consegue falar não para comida, você vai conseguir falar não para luxúria, não para mentira, não para morte, não para um monte de coisa, entendeu? É assim. Estes não sabem que os que estão revestidos de carne são os nus. Aqueles que ousam desnudar-se são precisamente os que não estão nus. Nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus. Jesus disse. Qual é a carne que não vai herdar? A que usamos por cima de nós. Tá vendo que ele fala a que usamos por cima de nós? Ele entende que ele não é a carne, que isso aqui é só um corpo. É igual a minha camiseta, entendeu? Esse corpo é igual a minha camiseta, que tá me vestindo. Não se identifique com o corpo. E qual, ao contrário, é a carne que herdará? A carne de Jesus e seu sangue. Então você tem que ter a carne de Jesus e seu sangue. E o que é a carne de Jesus? E o que é o sangue de Jesus? Por isso disse ele, aquele que não come minha carne e não bebe meu sangue não tem vida em si mesmo. Não tem vida, entendeu? Então a carne e o sangue de Jesus que é a vida. Então na Santa Ceia, ele foi lá e falou, não,
você tem que partir o pão, mas façam isso, lembre-se de mim, a minha carne e o meu sangue. Mas ele disse aquilo como um símbolo. Sempre eu vou falar, não leve as coisas de Jesus para o material. Jesus não é material, Jesus é espiritual. Então não é o pão. A pessoa fala, se você não tomar a Santa Ceia, tem que congregar na igreja todo domingo para ir lá comer um pãozinho e um vinhozinho e falar que o corpo está cheio do corpo de Jesus. Não é isso, gente. Você vai entender que o corpo de Jesus é a palavra. E o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Isso é o corpo espiritual. Se o corpo espiritual é a palavra, é você estar cheio de conhecimento de Jesus, entender quem é Ele. E o sangue é o Espírito Santo, aí ele é um corpo espiritual que se te reveste, que é um corpo de luz. Entendeu? A palavra de Jesus é luz, então o corpo dele é luz. E o Espírito Santo é água. É o sangue. Volta. E que é isso? Sua carne é o logos, verbo. Entendeu? É o logos, verbo. Então, o logos, verbo é Jesus, é a luz, é a palavra. Jesus não é a palavra? Jesus é o logos, é o verbo. Então, você tem que estar revestido de Jesus, não desse corpo aqui. E como você conhece ele? Através disso. E o sangue? O seu sangue é o Espírito Santo. Entendeu? Por isso que ele falou, você precisa do Espírito Santo. Então, você precisa dos dois. Para passar no caminho, você precisa de Jesus e do Espírito Santo. E aí você tem esse corpo perfeito, que o Espírito Santo também é um corpo luminoso. Então você tem o Espírito e tem o corpo luminoso, que é Jesus. Então se revista de Jesus. Católicos são canibais, só verdade, só pode. Quem recebeu tais coisas possui alimento, bebida e roupa. Tá vendo? Então se você tem o Logos, o Verbo e o Espírito Santo, você tem alimento, bebida e roupa. Você não precisa de mais nada, gente. Vou até tirar minha camiseta aqui brincando. Mas se dispa do corpo. Esse corpo aqui, ó, é pó, é só dor e sofrimento. Eu me identifico com Jesus. Por isso que eu falo. Tem uma parte nesse livro também, que esse livro é maravilhoso, que ele fala assim: aqueles que por sua própria força se apoderam do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do Espírito da força, eles não são simplesmente cristãos, mas se tornam um Cristo. E ninguém pode deter uma pessoa dessa. Então você tem que ser assim, você tem que se apoderar, entender que você é um com Jesus, um com o Pai e um com o Espírito Santo. Entendeu? Eu sou. Então você tem que aprender que você é. Eu estou aqui para fazer isso, gente. Botar na tua cabeça que você é um Deus, uma deusa. Eu recrimino os outros que afirmam que a carne não vai ressuscitar, pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressuscitará? Diz-me então o que é que vai ressuscitar, para que possamos aplaudir-te. Tu dizes que o Espírito está dentro da carne, e que também esta luz está dentro da carne. Mas o Logos é esse outro também que está dentro da carne. Então o Logos, Jesus está dentro de você, dentro da carne aqui. É tipo uma bolinha assim, gente, tem uns filmes que falam, né? Tipo assim, ó, eu estou esse corpo aqui, dentro desse corpo tem uma luz. E aqui. Isso daqui, o Logos, Jesus, o Espírito Santo, a gente chama de plenitude, o pleroma. Tudo isso aqui tá no meio. Eu sou só uma partezinha, tá lá no meu cérebro, tá lá borbulhando ali. Mas isso pode estar dentro, pode estar fora, tem hora que ela sobe, tem hora que eu saio do meu corpo, tem hora que eu vou, mas eu posso fazer isso. Mas eu estou revestido dentro desse corpo aqui. É uma casca, é um templo, não é um templo, vamos dizer uma tumba. Nosso corpo é uma tumba. Entendeu? Pois qualquer das coisas a que te refiras, nada poderás aduzir que se encontre fora do interior da carne. É, pois, necessário ressuscitar nesta carne, já que nela tudo está contido. Neste mundo, aqueles que vestem uma roupa valem mais do que a própria roupa. No reino dos céus, todavia, valem mais as roupas que aqueles que as vestem. Entendeu? Pois são de água e fogo, que a tudo purificam. Então essa roupa, que é o Logos, é o fogo. Por isso que Jesus fala, quero que você batiza-se com fogo. Você tem que se batizar com fogo, que é o que Jesus passou e é o fogo que ele foi batizado. E o Espírito Santo é a água. Não é aquele batismo na água do Jordão lá, não.
É o Espírito Santo, é a água viva que desceu do céu. Por isso que ele fala, eu te darei uma água que você vai beber e vai se tornar um rio, uma fonte a jorrar, que vai jorrando, jorrando. O sangue, a água é líquido, entendeu? E o Espírito Santo é... A água é um negócio que não veio desse mundo, gente, mas sem explicação. Mas quando eu tô falando é água espiritual, que não é água de beber, que até acabou a minha. Eu não vivo sem água. Então Jesus é o fogo, então nós valemos menos do que o fogo e do que a água, mas nós somos revestidos com ele. Aí quando você é revestido com ele, você vale bastante, entendeu? Porque se eu tenho essa roupa, imagine se essa minha camiseta fosse de fogo e de água. Meu Deus do céu. Vocês iam estar me adorando aí, falando que eu era um Deus. Os que estão manifestados o estão graças aos que estão manifestados. E os que estão ocultos o estão graças aos que estão ocultos. Há quem se mantém oculto graças aos que estão manifestados. A água na água e fogo na unção. Entendeu? Fogo na unção, que é o Espírito Santo, do Logos, e água na água também. Essa parte aqui. Então sempre a gente tem aquela condição. Daqui a pouco ele vai falar sobre o Espírito Santo que está abaixo, está no revelado, e Jesus está no oculto, e acima e abaixo. Aqui depois ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois você vai entender essa parte aqui. Jesus ocultou-se de todos, pois não se manifestou como era integralmente, e sim dentro das possibilidades de cada um. Assim é que apareceu grande aos grandes, pequeno aos pequenos, como anjo aos anjos e como homem aos homens. Por isso seu Logos se manteve oculto de todos. Alguns ouviram e acreditavam que se viam a si mesmos. Mas quando se manifestou gloriosamente aos seus discípulos sobre a montanha, não era pequeno. Se havia feito grande e fez grande seus discípulos para que estivessem em condições de vê-lo. Grande a ele mesmo. E disse naquele dia de ação de graças: Tu que unistes o perfeito e a luz com o Espírito Santo, une também os anjos conosco com as imagens. Não desprezeis o Cordeiro, pois sem ele não é possível ver o Rei. Ninguém poderá pôr-se a caminho para o Rei estando nu. Eu gosto muito dessa parte. Para quem já leu o livro Ascensão de Isaías e o livro Os Segredos de Enoque, Jesus, ele vai descendo e ele, cada céu que ele passa, você viu que tem uns 5, 7 céus aí dos arcontes, ele toma a forma do arconte do anjo de cada céu. Então do sexto céu ele toma a forma do anjo e aí o anjo pensa que ele é um deles. Aí no quinto ele também vai mudando de forma para parecer com o anjo do quinto e toma a forma dele. Aí do quarto ele vai tomando a forma da direita, porque tem direita e esquerda no quarto, e ele parece com o da direita e consegue passar, porque eles cobram um passaporte dos anjos, até dos anjos para passar. Não é cada anjo que pode passar. Ele vai se transformando. E aí quando ele chega aqui na Terra, ele se transforma como homem para que nós pudéssemos ver como homem. Por isso que eu sempre falo, Jesus não era aquele corpo, ele só usou aquele corpo para que você e eu pudéssemos entender ele. Porque se ele aparecesse como Logos, como a luz que criou o universo inteiro, a gente não ia conseguir ver ele, porque aí os nossos olhos, a gente ia derreter, a gente ia evaporar. Se a gente não consegue ver uma bomba nuclear, se uma bomba nuclear que tem esse poder explode, você vira pó, imagina Jesus. Jesus é mais e mais do que qualquer bomba nuclear, qualquer sol, qualquer buraco negro, qualquer coisa, gente. Jesus, esse Logos que ele fala é isso. Por isso que o mesmo poder que está na bomba nuclear está lá num grão de areia, está lá numa célula sua, tem esse poder da física quântica lá, essa força forte nuclear, fraca ou forte, que faz uma bomba nuclear, está em você. Uma interação que faz o Sol brilhar, aquilo ali são interações que fazem como se fosse uma bomba de hidrogênio, que é uma interação pela pressão ali que faz. Então sempre a gente fala da força, que é essa pressão que vai fazer você subir. Por isso que eu gosto do filme Dragon Ball Z, do desenho, porque ele ganha aquele poder de Super Saiyajin, ele consegue ter a luz através da força, através da pressão, que ele fica lá lutando e ele fala... Ah! E é assim, gente. Não vou cortar essa parte no meu... quando eu for postar.
Mas é assim, é essa pressão. E quando você entra dentro de si mesmo, impressiona ali, e entende que é você, você desperta essa luz. Por isso que ele fala aqui. Tem uma outra tradução, é que essa tradução não fala assim, que é: tu que unisses a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. Aqui ele fala: tu que unisses o perfeito e a luz com o Espírito Santo, une também os anjos conosco como as imagens. Tem a outra parte que é essa daqui. Cadê? Aqui. Ele disse na ação de graças: vós que tendes unido a luz perfeita com o Espírito Santo, uni-vos os anjos conosco também, como sendo as imagens. Não menospreze a ovelha, pois sem ela não será possível ver o rei. Ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido. Então você precisa de Jesus para vir ao rei. Então o que ele fala? Se você estiver despido, você precisa de se revestir com Jesus. E aí a luz perfeita é Jesus. Você tem que se vestir dela e unir ela com o Espírito Santo, que é o que falou antes, que é o Logos e o sangue. Por isso que fala aquele que come a minha carne e o meu sangue. Isso é a luz perfeita. Jesus é a luz perfeita, isso é a câmara nupcial. Você tem que clamar por Jesus. Fala: Jesus, Jesus, vem, entra dentro do meu corpo, da minha alma, e se une à minha alma. Isso se una, é um noivo e a noiva. Ele vai se unir à sua alma. E aí o Espírito Santo vai ficar junto. E ele se une à luz perfeita com o Espírito Santo e se une à sua alma. E aí você tem essa integridade, que isso é o pleroma, ser um homem perfeito. E aí você pede para o Pai para que os anjos sejam unidos como se fossem as imagens. Existe uma imagem de você, e aí essa imagem são os anjos do 8º céu. Por isso que eu sempre falo: ora para o Pai, envia para o primeiro céu. Então isso é uma oração que você pode fazer. Então você pode falar: Pai, vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. Então você fala isso também, para que você tenha isso. Peça para Jesus, porque se você tem a luz perfeita, os arcontes não vão poder te ver. Eles vão ver a luz e vão fugir de você, como eles fogem de Jesus, porque Jesus vai estar na sua frente. Quando eles verem você, eles vão ver o Espírito Santo. Eles não vão poder te atacar. Esse é o segredo do gnosticismo. É tudo isso, gente. Eu vou finalizar aqui porque eu amo essa parte é tudo que vocês precisam saber. Aí depois eu vou ler de novo outro dia. Eu parei em qual? Anota aí, amiga. 26. Nossa, eu li só 6. Aí 1h30 eu li só 7. Nossa, eu não tô conseguindo ler nada, né? Então 27. No próximo eu leio o 28 e pra frente. Mas vamos sem pressa, porque o Espírito Santo vai falando e a gente vai tendo um bate-papo aí. Vocês podem perguntar, tá, gente? Isso aqui não é um monólogo, eu tô aqui pra ouvir também. Se eu falar alguma coisa que vocês não concordam, pode escrever aí. Mas se tiver bom, tiver sugestão também para melhorar, eu não vou ouvir, porque eu ouço o Espírito Santo, então eu vou falar desse jeito mesmo, porque ele que manda eu falar assim. Mas vocês podem falar, porque todo mundo pode falar. Eu amo vocês, obrigado aí por quem participou, obrigado aí pela participação, e vou fazer na semana, sábado e domingo eu não faço, porque amanhã eu vou numa despedida do meu amigo que vai para a Suíça, é aniversário dele. No domingo eu vou descansar, ficar na jacuzzi, meditando, ouvindo música, comendo, se fizer um churrasquinho, comer alguma coisa. Gente, vocês têm que se divertir, gente. Sábado e domingo se divirtam. Aí na semana, se tem um monte de problema, viva. Porque você precisa ter essa renovação, sabe? Senão você vai ficar sempre, todo dia. Lê, busca, faz uma caminhada, faz uma academia, cuida do corpo. Desprezar o corpo não é deixar de cuidar do corpo, tá? Não é deixar de cuidar da aparência, não. Desprezar o corpo é desprezar o que o seu corpo tá mandando. Se o seu corpo tá querendo viver ali de forma que vai te fazer mal, alguma coisa, você não faz, entendeu? Sempre é o que é saudável para você. Gente, não usem drogas. Tchau. Obrigado aí por quem participou. Adiós.